Boudica era alta, terrível de olhar e abençoada com uma voz poderosa. Uma cascata de cabelos vermelhos alcançava seus joelhos. Usava um colar dourado composto de ornamentos, uma veste muito colorida e sobre esta um casaco grosso preso com um broche. Carregava uma lança comprida para assustar todos os que lhe deitassem os olhos. Dião Cássio, História Romana. No vídeo de hoje, pessoal, vamos conhecer um pouco sobre a história de Boudica, ou Boudica, a rainha da tribo Icena que liderou no primeiro século uma revolta contra os romanos na ilha da Bretanha. Então, minha dama e meu nobre cavaleiro, sente-se perto da fogueira e vamos ouvir essa história. Os Icenos foram uma tribo britânia que habitou a área que corresponderia aproximadamente ao atual condado de Norfolk, na Inglaterra, durante mais ou menos entre o século I a.C. e o século I depois de Cristo. Seu rei era conhecido como Prasutagus, e numa tentativa de pacificar as relações com Roma, nomeou o imperador Nero como seu co-herdeiro junto com suas duas filhas. Porém, após sua morte, tal acordo não foi cumprido, e contrariando seu testamento, os romanos se apropriaram de toda a herança do rei Iceno. Após protestos da viúva, a rainha Boudica, o procurador romano Cato Deciano ordenou que seus soldados a açoitassem e violentassem suas duas filhas. Boudica, após esse evento, reuniu os povos próximos à sua cidade para lutar contra a opressão do Império Romano. O historiador Tácito atribuiu a Boudica um discurso apócrifo dirigido a seu povo. O discurso inclui um lembrete para seus aliados, os Trivonantes, sobre o quanto a sua vida era melhor antes da ocupação romana, enfatizando que a riqueza não pode ser desfrutada sob a escravidão e colocando a culpa em si mesma por não expulsar os romanos como fizeram quando Júlio César tinha vindo para sua terra. A disposição dos bárbaros de sacrificar uma melhor qualidade de vida sob os romanos em troca de sua liberdade e liberdade pessoal foi uma parte importante do que Dião Cássio considerava ser a motivação para os rebeldes. O primeiro alvo dos rebeldes foi a cidade de Comodum, uma colônia romana para soldados aposentados. Um templo romano havia sido erguido ali para o imperador Cláudio, com grande despesa para a população local, o que, combinado com o tratamento brutal dos bretões pelos veteranos, causou ressentimento. Os Icenos e os Trivonantes compunham um exército de 120 mil homens. Dião Cássio afirmou que Boudica convocou a deusa britânica da vitória chamada Andraste para ajudar o seu exército. Uma vez iniciada a revolta, as únicas tropas romanas disponíveis para prestar assistência, além das poucas da colônia, eram cerca de 200 auxiliares, localizados em Londres, que não estavam equipados para combater o exército de Boudica. Assim, essa cidade foi capturada pelos rebeldes e aqueles que sobreviveram ao ataque inicial se refugiaram no templo de Cláudio por 2 dias, antes de serem massacrados. O então comandante da 9ª Legião Hispânica tentou aliviar Camolodunum, mas sofreu uma derrota esmagadora.
A infantaria com ele foi toda morta e apenas o comandante e alguns de sua cavalaria escaparam. Após esses desastres, Catus, cujo comportamento provocou a rebelião, fugiu para a Gália. Suetônio estava liderando uma campanha contra a ilha de Mona, na costa norte de Gales. Ao ouvir a notícia da revolta essênica, ele deixou uma guarnição em Mona e deixou a ilha para lidar com Búdica. Suetônio navegou ao longo do brasão galês para Chester e então se moveu rapidamente com uma força de homens através do território hostil de Londinium, que ele alcançou antes da chegada do exército de Búdica. Suetônio decidiu abandonar a cidade para os rebeldes, que a incendiaram e, depois de torturar, mataram todos que haviam permanecido nela. Os rebeldes também incendiaram o município de Velarnino, ao noroeste de Londres, embora não seja clara quão extensa foi essa destruição. Derrota e morte. O exército de Búdica não conseguiu impedir Suetônio de agrupar suas forças. Ele então reuniu um exército de quase 10.000 homens em um local não identificado e se posicionou em um desfiladeiro com uma madeira atrás dele. Os romanos usaram o terreno a seu favor, lançando dardos nos bretões antes de pregar a cavalaria para destruir qualquer resistência restante. O exército romano estava em grande desvantagem numérica, de acordo com Dião Cássio, pois os rebeldes eram uma força de 230.000 homens, mas esmagaram o exército de Búdica e, de acordo com Tácito, nem as mulheres e nem os animais foram poupados. Tácito afirmou que Búdica se envenenou. Dião Cássio, porém, diz que ela adoeceu e morreu, e depois recebeu um enterro luxuoso. É sobre isso o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima.